Boa noite a todos os irmãos encarnados, desencarnados, que foi permitido estar aqui. Que alegria poder contar com vocês. Como sempre, vamos começar pela nossa prece inicial, nos fechando o nosso quarto espiritual, elevando o nosso pensamento a Deus, causa primeira de todas as coisas, e ao Mestre Jesus, nosso mestre, irmão, amigo, governador do planeta Terra, agradecendo a Ele por nos dar essa oportunidade de estarmos aqui reunidos no nome dEle, para mais uma tarde de reflexões. Senhor, muito obrigado pelo dom da palavra que nos permite transmitir as mensagens, que a gente possa transmiti-las com fidelidade. Que todas as mensagens serão proferidas aqui, que nos traga a reflexão. Que a gente possa, nesse momento, fazer uma reflexão da semana que passou, das provações vividas, aonde conseguimos ultrapassar, aonde falhamos, para que nesta hora da prece a gente possa nos preparar para a semana vindoura, para que a gente possa estar mais bem preparado para o nosso convívio do nosso dia a dia, para a gente exercitar a nossa tolerância, paciência, o nosso amor, a nossa solidariedade. Que os fluidos que circulam nesse momento cheguem a todos nós, aos nossos familiares encarnados e desencarnados, que cheguem àqueles que ainda sofrem aqui na Terra, os que estão nos hospitais, os que estão nos presídios, os moradores de rua, que são todos nossos irmãos, para que a espiritualidade possa trabalhar, para que haja mais amor e mais fraternidade na Terra, e que nós sejamos contribuintes para que ela se transforme de planeta de expiação e prova em planeta de regeneração. Que a paz do Senhor esteja conosco, hoje e sempre, e que assim seja. E vamos ficar com o cântico Jesus na página 77. Você
que a Terra é um planeta de expiação e provas em que predomina o mal. Por isso nós estamos aqui, porque aqui merecemos estar para sermos testados, e a todo momento somos colocados em teste. Por isso que o Evangelho diz: orai, orai sem cessar, para não cair em tentação. Então, um dos exercícios talvez mais difíceis para nós que vivemos neste planeta é o exercício da paciência. E nós só sabemos que se temos a paciência, se podemos exercitá-la, quando somos provocados. E muitas vezes nesse momento nós não aceitamos algumas provocações, às vezes banais. Já vimos crimes do trânsito por causa de discussões no ambiente de trabalho. E a doutrina sempre nos diz para exercitarmos a nossa paciência. Tem um livro que é o Lindos Casos de Chico Xavier, que é um grupo que sempre o visitava e relatou, ouviu de Chico muitos casos que se deu com ele, aquele grande médico. E a história de hoje fala justamente da paciência a que Chico foi induzido, orientado por sua genitora para com alguém. E ele conta que naquela época ele trabalhava numa venda de um cidadão chamado José Felizardo, e como os armazéns, as vendas do interior, estava sempre repleta de pessoas, uns comprando alguma coisa, outros papeando. E entre essas pessoas tinha um homem simples, rude, de nome Honorato, e que era perito em conseguir a antipatia dos outros. Porque o Zé, aqui e acolá, tomava umas dosezinhas, se exasperava um pouco, dizia palavrões. E o Chico contou que ele era um dos que não simpatizava muito com o Honorato. E um dia, quando estava à beira de uma discussão, por causa das provocações do Honorato, lembrou-se da prece e calou. E quando estava em prece, sua mãe, Dona Maria João de Deus, apareceu ao lado e disse: meu filho, tenha paciência, evite entrar em conflito. Este homem que hoje está aqui causando alguma insatisfação pode mais adiante se tornar um benfeitor em prol das nossas causas. Tenha paciência. E o Chico orou, continuou na prece, concordou, deixou passar. Passaram-se alguns meses, algum tempo, e um dia o Chico e seu irmão José Xavier adentraram na mata em busca de ervas medicinais para o tratamento de alguns irmãos que necessitavam. Foram em busca da carqueja, do velangue, da cidreira. E depois de algum tempo, ao colher as ervas, resolveram retornar. Neste momento, é típico da região, caiu uma neblina muito forte, o que o deixou, como se no sertão, areado. Se perderam. E por mais que andassem, passaram uma hora caminhando, não encontravam o caminho de volta, e oraram aos mentores espirituais para orientá-los, e parece que os mentores não vinham, não estavam. E depois de algum tempo, já cansados de andar, avistaram a certa distância uma casinha simples e se encaminharam para aquela residência. Quando chegaram lá e bateram palma, uma pessoa, quando saiu para atendê-los, gritou com alegria: Chico, você aqui? Quem era o que estava nessa casa? Alguém é capaz de dizer quem era o dono da casa? O Honorato. Dito Honorato. E abraçou o Chico com muita satisfação, ofereceu alimentos, tradicional café, e depois de alimentá-los, os guiou no caminho de volta.
E ao chegar, no caminho de volta, Chico e o irmão dele abraçaram o Honorato, agradeceram, e quando ele agradece, e olha de lado, está a sua mãezinha, sua genitora, a Dona Maria, a genitora do Chico. E olhou para ele e disse: compreendeu, Chico? E ele disse: compreendi. Ainda no tempo que resta, eu queria só citar um outro fato que aconteceu com a mãe do Chico, que sempre exercitava a paciência, que diz que no ano de 1931, mandar alguém para o inferno era um Deus nos acuda. E um dia, um dos missionários católicos que visitaram Pedro Leopoldo, lá no ênfase de defender a sua doutrina católica, disse que o médium Chico Xavier deveria ir para o inferno. Quando foi à noite no trabalho, no centro Luiz Gonzaga, o Chico triste, cabisbaixo, quando a mãezinha dele vai lá de novo e diz: Chico, por que está tão triste? E ele relatou o fato: ô mamãe, o padre me retratou. Porque essa tristeza é assim mesmo, cada um fala o que quer, de onde vem. Diz: mas veja bem, ele me mandou para o inferno. E ela disse: ele me mandou, mas não vá, meu filho. Fique aqui em Pedro Leopoldo, que você tem muito o que fazer. E ele, diante dessa mensagem, é o humorismo materno. Diante dessa mensagem de humor da mãe, novamente ele compreendeu e seguiu em frente. E os trabalhos dessa noite foram maravilhosos. Então, essas mensagens, essa historinha do Chico, está no livro Vindo dos Casos de Chico Xavier, é justamente que nos leva a refletir nesses momentos. E nós somos testados a exercitar a nossa paciência. Então, vamos terminar uma mensagenzinha que diz: abençoa e segue. E ela pergunta: tempestades te cercam, abençoa e segue. Pedradas te ferem, abençoa e segue. Incompreensões te envolvem, abençoa e segue. O bem que fazes é luz, afastando as sombras. A humildade que vivencias é escudo aparando as agressões. O amor que espalhas é paz, revigorando-te por dentro. O amor que espalha é paz, revigorando por dentro. Tudo passa e se transforma para melhor. Em tudo, abençoa e segue, na certeza de que o amor de Deus é bênção constante em nossas vidas. Vamos ficar com o cântico Jesus na página 77. Jesus, página 77. Ah, não. Escolhi o tema. Desculpe que eu estou assim.
Agora vamos ficar com o livro do Espírito, com a nossa irmã Levi. Boa noite, que a paz de Jesus esteja no coração de todos. O nosso tema hoje ele é bem extenso, é a pergunta 274 até a 292. Então, como o tema é vasto, a gente vai tentar condensar para que seja assim o mais abrangente possível. E quem tiver curiosidade e quem quiser saber mais, consulta o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é a nossa cartilha para que a gente possa entender o relacionamento do plano espiritual com o plano material. Então, a pergunta de hoje se refere ao intercâmbio, à comunicação no mundo espiritual, de como os espíritos se comunicam entre si. Como é que nós fazemos no plano material? Nós usamos para nos comunicar o quê? A fala, a escrita, a expressão corporal e mais um monte de coisa, né? Computador, um monte de coisa agora, né? E no plano espiritual, como é que os espíritos se comunicam? Para que a gente possa estar no plano espiritual, o que é que precisa acontecer conosco? Para que a gente adentre o plano espiritual. Nós precisamos o quê? Desencarnar. Por enquanto que nós estamos aqui, nós estamos nos comunicando de igual para igual. Quando nós desencarnamos, nós também vamos nos comunicar de igual para igual, porque nós não estamos mais revestidos com este corpo material, e sim nosso espírito acompanhado do nosso perispírito. Os espíritos superiores, eles têm acesso a todos os pensamentos e se deslocam de plano mais superior para planos mais inferiores. Os espíritos menos adiantados, eles não têm essa flexibilidade, essa mobilidade tão grande. No plano espiritual, a comunicação, ela não é tão verbal, porque a escrita e a palavra é do plano material. Os espíritos se comunicam através do pensamento. E esse pensamento, ele é transmitido pelo fluido cósmico universal. Como na Terra o som se propaga através do ar, no plano espiritual, os pensamentos, eles são transmitidos através do fluido cósmico universal. Os nossos pensamentos, eles são a descoberta no plano espiritual, eles estão à mostra. Porque nós não temos essa carcaça que impede a visualização. Dessa forma, os espíritos mais adiantados, eles leem como se estivesse vendo numa tela todos os pensamentos dos espíritos que a eles são subalternos. Os espíritos menos elevados não têm essa capacidade, eles veem no seu nível de evolução. Dessa forma, a comunicação dos espíritos é sempre através do nível de evolução. É como se nós, nessa terra, falássemos todas as línguas existentes. Em qualquer lugar que nós fôssemos, nós compreenderíamos aquilo que estão falando conosco.
Mas se nós só conhecemos uma língua, nós só podemos nos comunicar naquela língua. Nós não vamos entender as outras línguas. Dessa forma, no plano espiritual, todas as pessoas, os espíritos, se comunicam, sempre no seu patamar de evolução. E uma outra pergunta que tem nesse texto é se quando nós desencarnamos, nós somos recebidos no plano espiritual por pessoas, nossos amigos, nossos parentes, pessoas com as quais nós tivemos afinidades. E o Livro dos Espíritos nos diz categoricamente que sim. Nós somos recebidos, quando desencarnamos, por parentes, por amigos, que nos foram caros, que nos foram queridos. E o Livro dos Espíritos nos aconselha que, para que nós possamos ser, na espiritualidade, entendidos, queridos, e possamos lá tramitarmos por um processo assim, que ele seja bom, que ele possa ser instrutivo, que ele possa nos trazer evolução, nós devemos viver nessa vida material de uma forma também bem. Porque os maus vão ser acolhidos pelas pessoas que têm a mesma vibração. Então, o mal vai ser recolhido e acolhido por pessoas no mesmo padrão vibratório. Assim também acontece com os bons. O filme do Ghost, quem assistiu, mostra bem isso, né? Quando aqueles assassinos morrem, é uma leva de espíritos trevosos vem buscar o seu espírito. E no final do filme, né, quando o personagem resolve a situação aqui na Terra, ele é acolhido pela luz. Então, os espíritos mais evoluídos, eles se reconhecem pela luz que o seu perispírito emana. Quanto mais brilhante for essa luz, mais evoluído é o espírito. E quanto mais opaco for esse perispírito, menos evoluído é o espírito. Então, no plano espiritual, não existe um jeito de você se esconder. Lá você vai ser aquilo que você realmente é, aquilo que você cultivou, aquilo que você fez. A tua bagagem vai estar à mostra. Não vai ser igual nessa terra em que eu posso esconder aquilo que eu estou pensando. No plano espiritual, essa comunicação, esse intercâmbio, ele é feito de forma sempre mais aberta, mais cara a cara. Então, para que a gente possa usufruir da presença dos bons espíritos, tanto no plano espiritual e principalmente no plano material, porque nós estamos aqui encarnados, nos resta fazer o quê? Fazer coisas boas, ler livros bons, nos achegarmos perto de pessoas que possam nos trazer algum conhecimento, algum afeto, porque nós vamos desenvolver relacionamentos aqui no plano material que nos servirão de base para os nossos relacionamentos no plano espiritual. Tudo que nós fizermos aqui é a bagagem que a gente vai levar para lá. Dessa forma, quanto mais produtiva for essa bagagem, melhor nós estaremos quando desencarnarmos. Que a paz de Jesus possa estar no coração de todos.
anunciou o livro dos Espíritos, estava dizendo que era Evangelho. Mesma coisa, o assunto é praticamente o mesmo. Minhas irmãs e meus irmãos, que a paz de Jesus nos envolva neste momento. Esta semana nós vimos na televisão uma filmagem de um bombardeio em uma dessas guerras que infelizmente ainda ocorre em nosso planetinha. Estava uma criança com o rosto coberto de sangue. E é terrível a gente ver isso, se reconhecermos que são tantas as religiões na Terra. O nosso cristianismo já vem de mais de 2000 anos. Jesus nos pregou a paz, as religiões pregam a paz. E onde está essa paz? Por que não há paz? A resposta é simples: porque não há amor. A humanidade terrena, e entre nós nos incluímos como cristãos, a humanidade terrena é muito pobre de amor, carente de amor. Amor é um termo muito mal interpretado. Imaginem vocês que ainda hoje se confunde amor com sexo e com outras coisas. E é triste sabermos disso. Onde é que está a falha? Por que ainda somos assim? A doutrina espírita nos explica isso. A Terra é um planeta ainda de segunda escala no degrau evolutivo dos mundos do universo, em termos de moral. São chamados planetas de expiação e de provas, onde o mal supera o bem, pela inferioridade moral da maioria dos que habitam esse planeta. Como resolvermos isso? Evangelizando-nos, compreendendo o que é o amor, compreendendo quem é o próximo. Veja os irmãos, que de Moisés a Jesus foram cerca de 1500 anos. E Moisés começou essa escalada chamada bíblica, é o que vemos no livro A Gênesis, ou Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, ele recebendo as tábuas no Monte Sinai. Tábuas, talvez quem lê a Bíblia sabe que essas tábuas foram quebradas e ele recebeu novamente. Pois bem, o que estava escrito lá? 10 mandamentos. Primeiro mandamento: amor a Deus. Segundo, amor ao próximo. O que Moisés fez para controlar aquele povo que muitas vezes se revoltava, ele criou o que nós chamamos de lei civil, que não passava muitas vezes de um código penal desvirtuado de sua finalidade, vez que dessas 630 leis aproximadamente, muitas delas trazem embutida a pena de morte. Ou seja,
O mandamento da lei divina do não matarás, ou seja, do amor ao próximo, já foi quebrado com o próprio Moisés, quando ele instituiu a pena de morte para muitos daqueles crimes, e às vezes crimes simples. Se você for ler a Bíblia, você vê que há coisas que na nossa legislação presente talvez fosse uma pena mínima, mas era morte. Então a coisa já vinha assim. Estou falando em termos nossos, ocidentais. E vejo Jesus. Jesus, ele foi muito claro nessa questão. Perguntaram a ele qual era o maior mandamento. Ele disse: o primeiro é o amor a Deus, e o segundo é o amor ao próximo. Mas o segundo é semelhante ao primeiro, ou seja, é um só. Porque quem ama a Deus verdadeiramente, não estamos falando do amor que colocam de boca para fora. Quem ama a Deus ama o próximo. E quem não ama o próximo é porque não ama a Deus. Estão interligados. Por isso que Jesus colocou assim. Mas apesar do mestre ter chamado a nossa atenção tanto para o amor ao próximo, ainda hoje não atendemos o que Jesus quis dizer. Não entendemos. Lemos o Evangelho. Os orientais leem muitas vezes seus livros sagrados, encontram brechas às vezes para justificarem-se perante a humanidade sobre os crimes que cometem, metem os pés pelas mãos, e assim vai essa humanidade, lutando alguns espíritos para se melhorarem, se elevarem, e assim tem acontecido. Mas, dado o próprio livre-arbítrio que Deus nos forneceu quando nos criou, infelizmente muitos ainda teimam em enveredar, usando esse livre-arbítrio por caminhos tenebrosos, que vão exigir no futuro, ou por que não dizermos já no presente, a cobrança dos débitos contraídos. Vocês estão vendo que a resposta vai aparecendo. Por que esse atraso? Por que essa falta de amor? Então, 1500 anos aproximadamente depois de Moisés, Jesus colocou esse caminho básico para seguirmos: o amor a Deus e ao próximo, que em suma são um só. Os dois mandamentos se constituem num, segundo Jesus. Foi assim que Jesus colocou. Por que ainda hoje existe isso? Porque nós lemos e relemos muitas vezes as orientações dos grandes mestres espirituais, sendo o maior deles Jesus, que vieram a este planeta, e não compreendemos o que é o amor ao próximo. O Antigo Testamento é toda uma legislação que não nos mostra nada sobre o que é o próximo, porque falta o amor ao próximo, usando um dos atributos mais perversos que existe, que é a pena de morte, que não resolve a situação do planeta. E assim vem. Chega em Jesus, a orientação é dada de outra forma: nada de morte, amor acima de tudo. E cadê esse amor que vem brotando tão devagarinho dentro de nós? Questão de cada um responder-se a si próprio: o que eu estou fazendo? 1200 anos depois de Jesus aproximadamente, patrono dessa casa, Francisco de Assis, o patrono dessa casa, Francisco de Assis, ousou. Esse é o termo que nós usamos, porque falar o que ele falou naquela época era difícil, porque ele pensava muito adiante. Num tempo em que não se falava em ecologia, essas coisas, não se ligava para isso. Olha o que ele falou, dentre tantas coisas. Falou que o lobo era irmão dele, próximo dele, no sentido de
de amor. Falou que o fogo era irmão dele. Compôs um poema para o sol e para a lua, chamando-os de irmãos. Irmão sol, irmã lua. O que é isso? Esse homem é louco. Alguns talvez, arredios, até pensaram assim: ele está falando coisas. O lobo é irmão, o fogo é irmão. O que é isso? Muitos que estavam mesmo junto a ele ali na ordem não entendiam a profundidade desse pensamento. Ou seja, ele nos dava uma ideia maior, mais profunda do que era o próximo e o amor que deveríamos ter ao próximo, que Jesus não pôde dizer naquela época, na época dele, como não pôde dizer muitas outras coisas. Falou de forma subliminar, inclusive assuntos ligados à reencarnação, mediunidade, vida após a morte e assim por diante. Pois o patrono desta casa falou. Mas o que é isso? Por que o sol é irmão? Por que o lobo é irmão? Nós aprendemos da doutrina espírita que nós temos uma matéria primitiva. Essa matéria primitiva, ela compõe a obra da criação divina. Tudo que Deus cria, tudo que Ele criou, em termos de universo, toda essa matéria provém de uma matéria básica universal, está presente em todos nós. Essa matéria básica que forma essa mesa é a matéria básica que forma nossos corpos, é a matéria básica que forma os animais, que forma a lua, que forma o sol, que forma o universo. Tudo é criação divina. A centelha divina está em nós, como seres que partimos de um patamar inferior e vamos evoluindo até chegarmos ao estado de humanidade. Mas todos nós, chegando a esse estado, nós somos centelhas divinas. O animalzinho que se move, ele tem a centelha divina. O vegetal que avança na escala evolutiva, ele tem implantado Deus em si. Tudo é criação divina. Todos somos parte dessa matéria básica universal, matéria primitiva, que a ciência tanto procura ainda hoje. Aí nós começamos a entender o que ele quis dizer. Ele chamou o lobo de irmão porque perante Deus somos irmãos, em escalas diferentes. A própria constituição física é da mesma matéria que somos criados. Em sentido então holístico, em sentido universal, todos nós somos irmãos. Então o conceito de amor ao próximo muda profundamente ante essa iniciada que deu Francisco de Assis, que veio ao encontro do que os espíritos da codificação deixaram estatuídos através dos livros básicos espíritas. Então nós vamos ter que nos adaptarmos a essa razão de sermos, de existirmos, de virmos à Terra. Certa feita perguntaram ao Mahatma Gandhi qual a finalidade da vida. E ele disse: a finalidade da vida é a felicidade. É a verdadeira finalidade da vida, é a felicidade. Mas ele rematou: mas não pensem que a felicidade ela está na posição social, ou ela está no dinheiro, ou nos cargos. Não, a felicidade não está nisso.
É o que a doutrina espírita fala também. Quer dizer, um espírito muito elevado, que ainda está entre nós, e vê também as coisas por esse ângulo. Então, meus irmãos, vejamos bem, quem é meu próximo? É quem está perto de mim? É quem vive comigo na minha casa? É meu pai, minha mãe, são meus irmãos? É quem trabalha comigo? Ou o meu próximo é todo aquele que integra essa humanidade cósmica, independente de fronteiras, de limites entre estados, entre países, de limites entre o homem e o animal, entre o homem e a floresta, e por aí vai. Quando se devasta uma floresta, muitos pensam que estão fazendo um favor à humanidade, estão destruindo a criação divina. Destroem-se as florestas, fecham-se os embriões de rios, né? Hoje em dia, eu me lembro quando eu era criança, lá pelos inícios dos anos 50, a gente ainda conseguia ver aqui o céu de Fortaleza à noite, era lindo. Não tinha a poluição sonora que nós temos hoje. Nós olhamos para o alto à noite e não conseguimos mais ver o que nós víamos há 60 anos atrás ou mais. Vejam como a coisa está. Então, as pessoas matam tudo, acabam. A Terra é um planeta lindo, o homem está destruindo. Ficam alguns desesperados, correndo para cima e para baixo, tentando salvar espécies de animais que são nossos próximos. Não vamos procurar o próximo só na escala humana, não. Vamos a Francisco de Assis. Vamos ter respeito por todos. Respeito por todos. Por quê? Onde é que está escrito isso na Bíblia? Está escrito sim. Desde o Antigo Testamento, Jesus repetiu isso. Vós sois deuses, brilhe a vossa luz. Ora, se Jesus falou assim, com a sua autoridade, e dizer que nós somos deuses, é porque nós temos a centelha divina em nós. Somos obra da criação. As fronteiras são feitas pelos homens. É o egoísmo bárbaro, é a falta de amor que produz tudo isso. Todos querendo ser melhores e maiores, e não é por aí, não é pela guerra, é pela interiorização. Ou nós nos interiorizamos, perguntando assim: quem eu sou? O que eu estou fazendo na terra? Qual a finalidade da minha vida na terra? É matar os outros? É destruir? Porque eu não vou viver imaginando-me irmão de todos, seres humanos, animais, as árvores, e por aí vai. Isso é meio utópico para alguns, é coisa de louco. Mas quando ele falou há 800 anos, explicando o que Jesus quis dizer, aí falou de forma balizada. O caminho é por aí. Se nós não nos interiorizarmos e não criarmos o amor em nós, não fazer a luz brilhar em nós, como é que nós vamos resolver as questões da terra? Se nós só clamamos por amor, e se somos migalhas de amor, não somos às vezes nem migalhas, o amor em nós é quase nada. Nós temos que raciocinar sobre isso. Para onde estamos levando o mundo? Cada um responda e assuma a sua responsabilidade na obra da criação. Modifique suas ações, faça crescer Deus dentro de você, já que você é centelha divina. É hora, meus irmãos, de pensarmos nisso. É hora.
É para ontem, não é para hoje nem para amanhã. Muita paz para todos. O coral vai cantar a música Mestre Amado, página 86. Antes eu queria lembrar as pessoas que por acaso venham vindo pela primeira vez, que esses livrinhos eles precisam ser devolvidos, mas cestinha, né? Para que os irmãos todos os domingos possam acompanhar o grupo musical. E o nosso irmão Paulinho, do grupo musical, tem um convite a fazer. Boa noite. Como vocês estão vendo aqui na frente, no dia 2 de agosto, o grupo musical está lançando o seu segundo CD, intitulado Instrumentos da Paz. Então será dia 2 de agosto, às 19h30, logo após o estudo do EJA. O ingresso é um valor assim, só para ajudar mesmo um pouco mais nas obras
obras sociais da casa, é R$3 mais 1 quilo de alimento. O ingresso vocês adquirem aqui embaixo, vão ter algumas pessoas do nosso grupo vendendo, e o quilo de alimento vocês podem trazer no dia. E a gente pede encarecidamente que vocês possam vir nos ajudar com os seus pensamentos, com a sua voz, com a sua vibração positiva, para que essas mensagens desse CD possam tocar o maior número de corações possíveis, encarnados e desencarnados. Então a gente pede encarecidamente a presença de todos, divulguem. Aqueles que não são espíritas também podem estar vindo, conhecer a doutrina espírita, saber que não é nenhum bicho-papão. E como aconteceu no primeiro CD, algumas pessoas se tornaram espíritas depois de assistir o show. Então podem convidar e será uma honra para a gente contar com a ajuda de vocês. Obrigado, boa noite. Às quintas-feiras, de 19 horas às 20h30, nós temos aqui um grupo de estudo de obras espíritas. Quem quiser participar, é só pedir maiores informações ali na livraria. E a nossa irmã Berli, que faz parte do trabalho social com os idosos, pede que aquele que quiser e puder contribuir com a cesta dos idosos, é só doar 1 quilo de alimento não perecível naquela cesta, aquele depósito plástico que tem ali na entrada do centro da Casa Espírita. E lembrando também as nossas palestras públicas que acontecem às quartas-feiras e às quintas-feiras, de 19h30 às 20h30. A próxima quarta-feira, 23, a Porta Estreita, o irmão Osman. 25, sexta-feira, onde está o Rei dos Céus, com Rejane. E quarta-feira, dia 30, reencarnação, Jesus confirma com nosso irmão Pedro. Nós lembramos que assim que terminar a prece final, será o momento do passe. E a gente pede aos irmãos que, usando da caridade, não precisa, os que não vão participar do passe, lembrando que não é obrigatório o passe. O passe é quando se sente a necessidade de ter o passe. Então a gente lembra, para os que forem ficar, permaneçam onde estão. Quem estiver atrás fica, porque é pela ordem de chegada. Então começamos, eu e a Nelly, a organizar, chamando o grupo de 20 pessoas pela ordem das cadeiras, começando daqui até chegar lá, o último que ficar. Dando prioridade aos idosos, às pessoas com necessidades especiais e às pessoas com criança de colo. É isso que a gente pede, que seja respeitado, obedecendo a lei da caridade. E agora a prece final com a nossa irmã Nervi. Antes da prece, gostaria de lembrar que essa vibração que se faz aqui presente, ela é recolhida pelo plano espiritual em favor dos espíritos encarnados e desencarnados que necessitam ainda dessa vibração produzida pela matéria. Dessa forma, quando nós estamos em prece, nós estamos recebendo o amparo da espiritualidade e também estamos fornecendo a nossa energia para que o plano espiritual possa trabalhar em favor de todos os espíritos que dela necessitam. Dessa forma, a gente pede que todos se concentrem, voltem para dentro de si, elevem os seus pensamentos para que a gente possa alcançar uma esfera de vibração mais alta. E desta forma, pedimos ao plano espiritual que nos abençoe, que nos fortaleça,
que nos traga a paz que merecemos, que nos embale no nosso dia a dia, nos mostre o caminho que devemos seguir e nos inspire. Dessa forma, nos comprometemos a abrir os nossos corações, abrir as nossas mentes e nos tornarmos receptivos a essa vibração que vem da espiritualidade. Que a gente possa ir no dia a dia fazendo esse exercício de abertura do nosso coração e da nossa mente para com o plano espiritual, para que possamos dessa forma absorver as energias que Ele sempre nos manda, mas que às vezes pelas nossas imperfeições não conseguimos absorver. Que possamos, Pai, retornar aos nossos lares e espalharmos todas essas bênçãos para todas as pessoas em que tivermos contato, para os nossos familiares, para os nossos amigos, para as pessoas que nos são caras e principalmente para aquelas que ainda temos alguma continha a acertar. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja.